Ninguém nasce masoquista. Esta é a primeira grande verdade. Segundo William Reich, um médico e psicanalista, que viveu entre o ano de 1897 e 1957, ele dizia o seguinte, que todas as pessoas, através de seus corpos, da postura, do formato, da musculatura e das atitudes corporais, elas revelam quem são, suas crenças, vivências e experiências. Enfim, através do corpo, nós podemos descobrir o jeito de ser de uma pessoa, seus medos, anseios e também seus pontos fortes. Podemos, através do corpo, conhecer o caráter de uma pessoa, a sua personalidade e o jeito de funcionamento da sua mente. O caráter é o conjunto de características relativas à forma de agir e reagir que uma pessoa aprende desde a fase intrauterina e que determinará, na fase adulta, os seus comportamentos. Ele estabeleceu 5 tipos de caráter que são formados desde o período da gestação até os 5 anos de idade. Isso acontece porque o sistema nervoso vai sendo esculpido pelas sensações e sentimentos que a criança vai experimentando nessas fases em relação às vivências que tem. Então, todos nós temos todos os 5 tipos de caráter apresentados por ele, mas vamos ter aquele que mais se destaca em nós, e conhecer essas características pode nos ajudar tanto a nos entender melhor e aproveitar de forma mais positiva o nosso jeito de ser, como entender e lidar melhor com todas as pessoas à nossa volta. Segundo Reich, caráter não muda, então não adianta tentar ser aquilo que não se é. Eu quero começar por um tipo de pessoa que é muito comum, que é aquele tipo reservado e que carrega o mundo sobre as suas costas. Esse tipo de caráter se chama masoquista, mas não tem nada a ver com aquelas condutas sexuais ou gostar de sofrer ou gostar de apanhar. Esse tipo de caráter vai se formando entre os 2 e os 3 anos de idade. Nessa fase, a criança está passando pela fase do desfraude, de aprender a controlar o esfíncter anal, ou seja, controlar a evacuação, controlar a vontade de fazer cocô até estar num local adequado para isso. Isso envolve tanto um amadurecimento neurológico como motor e emocional. E cada criança vai levar o seu tempo para conquistar esse amadurecimento e conseguir se controlar. Mas como eu sempre digo nos vídeos, muita coisa pode acontecer nesse caminho e prejudicar o desenvolvimento natural. Quando uma criança é forçada, quer seja por repreensões constantes quando suja a roupa, quer seja porque é ridicularizada, comparada com outras crianças ou castigada, essas emoções ficarão guardadas e determinarão comportamentos futuros. A criança sente a desaprovação e deseja fazer tudo o que é esperado dela, ou seja, controlar o cocô, não sujar a roupa para conquistar o amor. A criança se sente humilhada e inadequada cada vez que não consegue se controlar, e isso marca profundamente a sua vida infantil. A necessidade de se controlar para não desagradar e não ser criticada
faz com que essa criança comece a contrair muito toda a musculatura pélvica, ou seja, contrair bastante o bumbum para que o cocô não saia. Isso pode gerar sérios problemas orgânicos e emocionais. Um muitíssimo comum é a síndrome do intestino preso. A criança começa a associar que soltar, que colocar para fora não é bom, porque toda vez que isso acontece, ela é repreendida, fica exposta e se sente humilhada, além de correr o risco de perder o amor. Então vai aprendendo a segurar tudo dentro de si, tanto física quanto emocionalmente. Você já pode visualizar com isso as características de personalidade de uma pessoa com essas marcas. A pessoa que possui a característica, o caráter masoquista como principal, é muito fechada. Ela não fala dos seus sentimentos por medo de ser julgada ou criticada, que foi como ela se sentiu. Seu maior medo é ficar exposta e se sentir humilhada. Faz tudo que for possível para não frustrar as expectativas de outras pessoas. Elas são disciplinadas, focadas e metódicas. São física e emocionalmente bastante fortes. Seus corpos foram moldados para absorver os impactos que vêm do mundo externo e guardar tudo aquilo que está no mundo interno. Então, são como um cofre. Musculatura dura, tensa, ossos largos, estrutura firme, corpo com formato mais quadrado, inclusive o rosto. São pessoas sensíveis às necessidades e sentimentos de outras pessoas, embora as suas expressões afetivas sejam mais contidas. São bons ouvintes e muito confiáveis. Se você contar um segredo, não sairá desse cofre. São trabalhadores incansáveis, pois estão sempre procurando serem aprovados e reconhecidos. Como disse, eles têm uma tendência muito grande a carregar o mundo sobre suas costas, como passam a impressão de serem fortes e resistentes a tudo e não exprimem as suas necessidades e limitações, eles tendem a ser sobrecarregados pelas outras pessoas e às vezes até mesmo explorados, quer seja por família, por companheiros, amigos ou trabalho. Assumem muitas responsabilidades indevidas e se orgulham porque com isso eles se sentem muito fortes. Quer um exemplo? A avó que sustenta seus netos, a mulher que cuida da tia do marido que está doente, ou socorre a vizinha, ou aquela que educa o seu sobrinho. São muitas responsabilidades que não seriam inicialmente suas, mas as pessoas pegam essas responsabilidades para si e acabam sendo sobrecarregadas. Como você já está percebendo, uma pessoa com caráter masoquista tem um desequilíbrio entre o dar e o receber, entre o cuidar e o ser cuidado. Eles gostam muito de cuidar e de dar de si para o outro, mas têm muita dificuldade em receber e serem cuidados. Eles têm muito medo de errar, de falhar, de ficarem expostos a críticas, porque isto é muito angustiante para uma pessoa de caráter masoquista. Como elas guardam muito os seus sentimentos, elas também guardam muito as raivas. E como têm dificuldade em expressar,
elas expressam essa raiva muitas vezes de uma forma um pouco provocativa, ou seja, aquela espetadela. E isso pode atrair reações agressivas de outras pessoas para com ela. Quando isso acontece, elas se sentem muito injustiçadas. Por serem muito desconfiadas, resguardadas, reservadas, a segurança é um dos fatores primordiais para as pessoas com caráter masoquista, porque depender do outro pode ser uma das maiores ameaças da sua vida. Então, essas pessoas preferem os caminhos conhecidos, porque lhes dão maior segurança, e elas vão demorar mais tempo para confiarem nas pessoas. Elas precisam sentir o chão mais firme, sentir que não vão ser criticadas, que não vão ser humilhadas. Portanto, as novas situações, as improvisações e as surpresas são difíceis para pessoas com esse caráter. Se esse é o seu caráter principal, lembre-se de algumas coisas. Você é uma pessoa que guarda muitas tensões, é uma pessoa muito reservada, que tem facilidade para dar, mas dificuldade em receber, que tem dificuldade de colocar para fora os seus sentimentos, que não descarrega e, portanto, acumula muitas tensões e ansiedade. E é muito importante para a sua saúde física e mental a descarga emocional, o aliviar-se. Portanto, pense o seguinte: você não está assumindo muitas responsabilidades indevidas? Isso nem sempre é bom. Quando nós assumimos responsabilidades que seriam de outras pessoas, isso nem sempre ajuda, pois nós evitamos com que elas cresçam. Às vezes, a pessoa precisa sofrer um pouco para crescer. Outra coisa importante para você é atividade física. Andar rápido, correr, lutar, dançar, são atividades de descarga, onde você vai colocar para fora o excesso de energia que você guarda, que se transforma em tensões e ansiedades. Confiar numa pessoa, poder ter uma pessoa em quem você possa confiar para compartilhar os seus sentimentos é muito importante. Nem sempre precisa ser a pessoa mais próxima de você. Escolha uma pessoa que não seja crítica, que saiba ouvir, que não fique dando receitas de boa conduta e nem de formas de resolver problemas, que não seja dono da verdade, mas que saiba funcionar como um continente acolhedor para você. Caso você não encontre no seu meio, o psicoterapeuta é uma pessoa que faz isso. Ele te acolhe, te ouve, sem críticas, sem julgamento e sem expectativas. Portanto, o ambiente da psicoterapia é altamente importante, altamente acolhedor para pessoas com essas dificuldades. Se você gostou desse vídeo, ou se você conhece também pessoas que sejam muito reservadas, muito fechadas, compartilhe esse vídeo, nos ajude a levar esse conhecimento cada dia mais longe. O nosso trabalho é produzir material de qualidade e de fácil entendimento para poder ajudar o maior número de pessoas a viver melhor. Muito obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.